Secretário Municipal de Saúde, Léo Prates, meu amigo, se Abraão infartar aqui, a gente consegue uma regulação rápida para ele? Aí eu vou lhe devolver a pergunta, Chico. O problema é se você quer essa regulação. Eu Deus me livre, eu quero que ele fique bem de saúde aqui, que não precise de nada. Secretário, tudo bem? Tudo jóia. Abraão, é brincadeira, viu? Para depois você não tá falando mal de mim aí nos bastidores. Vou mandar Chico abrir o vídeo. É que ele fica, quando ele fica nervoso, secretário, ele dá uma respiração curta assim, eu fico vendo na hora, meu irmão, eu não vou, pode dar muita pressão, não. Não, O- Chico, me disseram que teve um determinado político aí que estava falando no estúdio e ele estava fazendo comentários sobre a fala do político. Foi? Eu, depois ele não está fazendo aí, foi. Aí, ó, tá vendo? Você sabe das coisas, viu, Léo? Você sabe das coisas. Situação hoje na nossa cidade é muito mais controlada do que há 4 meses atrás, secretário? Muito, muito, Chico. Assim, por exemplo, a minha expectativa, claro que é um exercício de futurologia, mas a minha expectativa é que a gente ainda leve algum tempo com essa pandemia. Por que eu acredito isso, Chico? Porque, infelizmente, as desigualdades, mais uma vez, estão se sobrepondo à questão da humanidade. Nós temos países pobres pelo mundo que vacinaram apenas 10% da sua população em primeira dose. Isso é algo de muito preocupante. É um campo aberto para surgir novas variantes, então a gente vai ter que sempre estar acompanhando e controlando. Graças a Deus não surgiu nenhuma variante que fure o bloqueio da vacina, apenas em alguns casos reduziu a eficácia, como foi o caso da variante Delta, por isso a necessidade da dose de reforço. Mas o cenário epidemiológico da cidade, eu diria, requer a manutenção dos cuidados. As cenas de aglomeração que nós vimos durante esse feriado não nos ajudam em nada. É necessário manter os cuidados e olhar os erros dos outros. Então, usar máscara, higienizar as mãos, ficar longe de aglomerações e seguir os protocolos definidos tanto pelo governo do estado quanto pela prefeitura. São formas de contribuir para a sociedade e contribuir além do poder público poder salvar a vida das pessoas, salvar os empregos dos pais e mães de família. Mas eu diria que nesse momento a pandemia está sob controle. Nós tivemos, eu acho que o melhor dia desta pandemia, graças a Deus, apenas 3 pessoas reguladas em 24 horas no boletim das 6 horas da manhã. Isso é algo que nos deixa muito felizes. Quer dizer, volto a reforçar, quer dizer que a pandemia passou? Não. Quer dizer que a gente está conseguindo controlar e para manter assim a gente precisa da colaboração de todos. E a gente ontem teve um seminário praticamente aí com o secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorrans, que está tendo que enfrentar esse surto da variante Delta no Rio, foi muito enriquecedor para nós e mostra o acerto da nossa estratégia junto com o governo do estado, vacinando os idosos com a dose de reforço. Ele, o próprio Daniel Sorrans ontem, comentava que acha que esse que é o caminho. Eu queria aproveitar, Chico, sua grande audiência, já que eu falo dos idosos e da aceleração da vacinação dos idosos. Nós, nesse momento, eu tenho reforçado, nós, nesse momento, temos 2 públicos que estão atuando como concorrentes. Quais são os públicos? A vacinação de adolescentes, autorizada pela CIT e pelo Ministério da Saúde, e a dose de reforço, que, apesar de ter sido autorizada com a Pfizer e com a AstraZeneca, nós não temos AstraZeneca nesse momento, só temos Pfizer. Então, é uma escolha bem difícil. Por isso que o nosso apelo ao Ministério, saiu um estudo na revista Lancet, e o Chile foi o último país a autorizar. A Coronavac deu algo em torno de 93% a 96%, algo impressionante, uma vacina equivalente à eficácia da Pfizer para adolescentes de 6 a 17 anos. Então, nós temos um estoque grande de vacina da Coronavac nesse momento, nós temos cerca de 110 mil doses da Coronavac, e com uma canetada a Anvisa pode fazer com que, para você ter uma ideia, entre 12 e 16 anos, eu tenho, entre 12 e 16 anos, eu tenho 124 mil adolescentes, eu praticamente termino a vacinação dos adolescentes apenas com a canetada da Anvisa, autorizando a vacinação das crianças e adolescentes com Coronavac. E dobro, já que eu não terei mais que utilizar a Pfizer para vacinar os adolescentes, e dobro a capacidade da dose de reforço dos idosos. E veja, como eu disse, a Lancet, que é uma das principais revistas científicas,
publicou um estudo, Chico, onde a Coronavac tem uma eficácia extraordinária para crianças e adolescentes. E aí, Chico, fica a pergunta aos técnicos da Anvisa que, na verificação da Coronavac para utilização no Brasil, ela disse que faltavam dados. Ora, o Chile é um dos países da América do Sul com a saúde bem desenvolvida, bem enraizada, é um sistema de saúde, inclusive, que funciona razoavelmente bem. Como é que o Chile tem informações e nós não temos? Então fica a pergunta para a Anvisa responder. Léo, hoje de manhã eu estava aqui vindo para a rádio, que você sabe que meu pai está de férias, eu estou tendo que fazer jornada dupla, fazendo o jornal de Zé Eduardo e Zé Eduardo fazendo o de meu pai. Então... Mas você ganhou aí o adicional? Não, mas esse daí a gente vai chegar nesse acordo. Eu estou esperando só a volta dele para a gente acertar isso aí. Mas... Porque senão, Chico, hoje você pega e bota que ele tá querendo, bota na justiça e bota que ele tá querendo fazer trabalho escravo com você, velho. Não posso não. Não posso não. Você deixa de arte. Bota na justiça, Você só tá com ideia hoje de esparro, secretário. Deixe de onda, que eu acho que a pandemia deu uma arrefecida, você tá podendo brincar. Tá até mais magro, que eu tô percebendo, viu? Quero essa perdi dieta. 14, irmão. Voltei a nadar, Opa, perdi aí, 14 em 60 dias. Isso é um desaforo. Eu com essa barriga me escondendo atrás das camisas pretas, você perdeu 14 quilos. Teve nutricionista ou foi sozinho? Não, foi com nutricionista. Quero esse com médica, contato, na verdade. Quero esse contato porque tá sucesso. Na hora. Vou precisar aí, viu, secretário? Mas vamos falar de coisa séria. Hoje um ouvinte ligou para cá e me comoveu o pedido dele. Eu quero botar o áudio para que você ouça e veja se é possível fazer alguma coisa. Por favor, Abraão. Zé, eu gostaria de fazer uma crítica a nível dessa vacinação. Parabenizar, em primeiro lugar, também o avanço, né? Claro que temos que ver o lado positivo. Que o lado negativo é que, por exemplo, eu moro na Liberdade, precisei tomar a segunda dose, tive que sair, pagar 4 transportes para ir para o Barradão. Estou imaginando aqui, Zé, que eu tenho mais minha esposa e 2 filhas para tomar a primeira, segunda dose. A mulher, a segunda dose. Imagine para onde a gente vai com esse país que está um desemprego medonho, graças a Deus eu trabalho, mas pagar R$20 para tomar uma segunda dose de vacina, senhor secretário de saúde, por favor, Liberdade tem posto de saúde aí. Tem Martim, coloca a segunda dose perto desse povo. E aí, secretário, dá para fazer alguma coisa por esse apelo aí? Olha, primeiro eu quero pedir desculpas ao ouvinte. A gente não vai acertar sempre. Às vezes nós cometemos esses erros. Nós temos, na verdade, hoje, por exemplo, adolescentes de 16 e 17 anos, que amanhã a gente começa a 16 anos. Então tem que ter posto específico, porque só pode ser vacina da Pfizer. Junto com gestante de 12 a 17 anos. Na verdade, gestantes maiores de 12 anos. Aí você tem um público de 18 anos ou mais que nós estamos fazendo com Coronavac. Isso só em D1, a gente está falando por enquanto D1. Aí em D2, eu tenho que ter postos específicos para não cometer erro de Oxford, Pfizer e Coronavac. D3 agora dos idosos também com doses específicas de Pfizer. Eu peço desculpas ao ouvinte, vou estudar essa questão da Liberdade e prometo a você, Chico, até segunda-feira isso está resolvido. Por favor, secretário, acho que é um apelo aí que eu fiquei comovido e eu acredito que você também, acho que dá para poder tentar fazer alguma coisa, é importante. Secretário, a gente falou e você teve com o secretário do Rio com a experiência da variante Delta. Muito se diz que chegará aqui na Bahia em outubro. A gente tem essa expectativa, a vacinação ter adiantado significa que vamos estar um pouco mais protegidos que o Rio de Janeiro. Tem como sair dela ser a dominante? Olha, dela ser a dominante não é o normal, tá, Chico? Onde ela tem chegado, inclusive nos Estados Unidos, o Daniel Sorrans mostrou ontem, ela praticamente tem 90%, 100% dos casos hoje. Mas nós podemos evitar qualquer tipo de estrago dela. Como a gente evita? Da parte do poder público, a gente mostra o acerto de Salvador, sendo a primeira capital do Brasil a iniciar a dose de reforço dos idosos, porque ele mostrou ontem os dados
90% das pessoas internadas no Rio nesse momento são idosos com 2 doses e há mais de 6 meses tendo tomado a segunda dose. Por isso, o acerto de Salvador ao oferecer aos idosos as doses para o reforço vacinal. Então, hoje a OMS até deu um recuo na posição dela, a Organização Mundial de Saúde. Ela tinha recomendado não fazer a dose de reforço por conta da baixa de vacinação, como eu disse no início da entrevista, de vários países, né? A lógica da OMS a gente entendia, mas te pede que a OMS se coloque no nosso lugar. Minha obrigação é cuidar do cidadão de Salvador. Então, a lógica da OMS era, se os países começarem a aplicar a terceira dose, vai faltar vacina para aplicar a primeira. Aí hoje ela fez um recuo, vendo essa situação em vários locais dos idosos, e ela recomenda a vacinação da dose de reforço apenas para os públicos prioritários, como os idosos. Então, a gente vê como avança essa posição da Organização Mundial de Saúde e vê o acerto do Salvador. Então, da parte do poder público, é isso. É acelerar a dose de reforço dos idosos. A Israel conseguiu segurar o avanço da Delta com essa dose de reforço. Ela vinha numa crescente de casos, numa espécie de terceira ou quarta onda, não sei como é que chama lá, e ela conseguiu conter com 2 coisas. Ela voltou a usar máscara e ela acelerou a vacinação da terceira dose. Inclusive, o que eu defendo com a terceira dose é que a terceira dose chegue a pelo menos o público de 50 anos. Foi isso que eu, o secretário do Rio, secretária de Recife e a secretária de Maceió debatemos. Nós achamos que, por segurança, a dose de reforço deve ser dada até os 50 anos. E é isso que nós estamos discutindo com o Ministério, porque o Ministério só autorizou até os 70 anos. Tá? Nesse momento, nós só temos autorização para ir até os 70 anos. Então, essa é a parte do poder público. A parte das pessoas é o quê? Usar máscara. Eu vi cenas, inclusive, aqui no Metro 1, de pessoas sem máscara. Isso não contribui. Usar máscara, evitar aglomeração e seguir os protocolos. E eu faço um apelo para a atividade econômica da nossa cidade, para que nos ajude a fiscalizar os protocolos estabelecidos, porque, no fim, quem vai ganhar somos todos nós. E se perdermos, vamos ser todos nós também. Eu estou muito... apesar das cenas que vi no fim de semana, eu lamento bastante, mas eu estou muito otimista e confiante no trabalho que nós estamos fazendo junto, CESAB, Ministério da Saúde. Eu estou muito confiante. Eu lhe diria, Chico, que se o Ministério da Saúde autorizasse o uso da Coronavac para adolescentes de 12 a 16 anos, ainda na semana que vem, a gente passaria muito bem. Por quê? Porque eu teria como dobrar a velocidade de vacinação da dose de reforço dos idosos. Secretário, boa noite. Daniele falando aqui agora. Tenho 2 perguntas aí, as 2 meio relacionadas, né? O evento teste. A gente vai fazer 2 semanas amanhã, né? Que aconteceu o evento teste. Teve uma presença dos convidados menor do que esperávamos, mas já temos um tempinho. Primeira pergunta, já está dando para você, junto ao prefeito, analisarem os resultados? Deu certo? Foi da forma que vocês esperavam esses resultados? E uma outra coisa, com essa divulgação do evento teste, que muitas pessoas foram contra, algumas pessoas falaram, por que não fazer um teste com as pessoas que vão para o Porto da Barra, selecionar ali umas pessoas, conversar com elas e testá-las depois 15 dias, já que as pessoas já estão ali, né, sem máscara, por livre e espontânea vontade, num local muito cheio. Tem outros, não dessa forma, mas a secretaria, junto com a prefeitura no geral, tem estudado outros métodos para tentar avaliar, né, de testar de fato essas pessoas e a nossa vacinação? Você fez várias perguntas em uma. São duas. Vamos lá. Primeiro, como é que surgiu o evento teste? Nós queríamos fazer um experimento científico. Teria até a época a participação da Fiocruz. Só que quando nós começamos a desenvolver a ideia do evento teste, nós começamos a bater com a cara na parede de uma série de questões. Inclusive, a principal delas tinha que passar pela comissão de ética, né, de pesquisas científicas. Nós acabamos desistindo
nós ajudamos aí, a iniciativa privada deu entrada nos protocolos. Eu quero dizer que a equipe epidemiológica aqui da Secretaria ficou impressionada, foi muito bem feito, realmente eu parabenizo a Isaac da Saltur, foi muito bem feito os protocolos e muito bem estruturado. A chuva atrapalhou um pouco, a gente não pode negar isso, porém, eu acredito que esse modelo de como foi feito o evento teste, se conseguir que o governo do estado saia com um decreto exigindo aqueles protocolos, eu acho que o risco é mínimo. Como você disse, você fazer um evento para 500 pessoas com aqueles protocolos é mais seguro do que estar no Porto da Barra, certo? Se for um ambiente aberto, controlado, exigindo 2 doses de vacina, enfim. Ontem mesmo, Chico, eu estava conversando hoje com o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e estava dizendo a ele, o Flamengo apresentou, vou mandar para você aí no seu WhatsApp, o Flamengo apresentou um protocolo para estádio belíssimo, que eu não tenho, do ponto de vista epidemiológico, receio algum. O Flamengo botou 2 doses da vacina e uma testagem 48 horas antes. Então, assim, eu acho que pode-se fazer esse modelo, eu até discuti hoje um pouco com o Marcelo Brito, da Salvador Produções, e você colocar ou a testagem ou a utilização de máscara em determinado ambiente aberto. Porque, Chico, Daniele, e a todos os seus ouvintes, nós nunca, durante essa pandemia, vamos ter 100% de segurança em nada. Quem disser que sabe como vai ser o futuro ou de que forma vai ser o futuro, está mentindo, está fazendo uma mentira deslavada. Eu tenho conversado com pessoas no mundo todo, graças a Deus, a saúde me deu a possibilidade de construir amigos no Brasil todo, gente muito preparada intelectualmente, como Edson Aparecido, como Daniel Sorrans. Edson é o secretário de Saúde de São Paulo. Tenho conversado com médicos, epidemiologistas, com sanitaristas, e, infelizmente, assim, felizmente, a sociedade nunca tinha passado por isso, e nós estamos passando num momento em que nós temos uma sociedade extremamente globalizada. Então, veja, o que nos preocupa hoje? O surgimento de uma variante que nem surgiu ainda em um país pobre, como surgiu a Delta na Índia, que tenha vacinado pouco, como na África. Então, ninguém vai poder dizer que tem 100% de segurança em nada. O que nós precisamos ter é o acompanhamento permanente dos dados, uma testagem permanente. Aí eu estou de acordo com o seu ouvinte, Daniela. A gente tem 62 unidades básicas testando para a Covid, claro que com recomendação médica. Não adianta aglomerar e sair correndo para testar, porque quem recomenda é o médico. Nós temos que estar prontos, e aqui em Salvador, nós somos uma cidade pobre, com um plano de remobilização, caso Deus me livre e guarde bater aqui na madeira, seja necessário remobilização de leitos. Para qualquer secretário de saúde, é melhor que fique tudo fechado, eu sempre digo isso. Para mim, qual é o mais cômodo que me dá menos trabalho? Baixa um decreto, todo mundo fica em casa, como no início da pandemia. Só que não adianta eu salvar as pessoas do coronavírus e matar de fome. Então, o setor de eventos é um setor importante. O avanço da Delta, quero lembrar que a Delta foi identificada a primeira vez na Bahia no final de julho, então nós já temos aqui cerca de 1 mês e 15 dias. Hoje eu conversei com meu amigo e seu amigo, Chico Diogo Medrado, e eu disse a ele, eu acho, olha, e estava conversando com o prefeito Bruno Reis, eu digo, olha, se você me perguntar como secretário de saúde, eu manteria tudo fechado. Agora, eu não posso ver um setor importante como o de eventos, e eu lhe disse, eu conversei com Marcelo Brito, com Bellintani hoje, o próprio esporte que é importante, e não considerar esse fator. Então, pelo princípio da equidade, eu debati inclusive com a promotora Rita Torinho, eu acho que se nós mantivermos o cenário epidemiológico durante a próxima semana, eu acho que o governador Rui Costa, que é um homem extremamente cauteloso, o governador Rui Costa pode, porque o prefeito já faz essa defesa, já fez o evento teste, liberar a bilheteria para um evento de 500 pessoas, Chico. Eu acho que não há diferença de você fazer uma formatura, um casamento com banda e um evento de 500 pessoas, muito pelo contrário.
na atividade econômica nós vamos ter uma fiscalização ainda maior, porque não vai ser na casa das pessoas, e eu acho que um evento de 500 pessoas já viabiliza e escalonando a possibilidade. Hoje, a CBF já fala em retorno do público aos estádios com 50% da capacidade. Eu volto a dizer, eu disse até ao presidente Guilherme, o protocolo apresentado pelo Flamengo é melhor do que o protocolo da Inglaterra, Chico. Tá aí, secretário. Obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos. Estava há muito tempo já sem vir aqui. Teria um monte de pergunta ainda, mas você sabe que a gente tem que ir para o intervalo, mas o senhor não pode ficar sumindo daqui não, viu? Obrigado, Daniele. Você e Chico são grandes amigos. Mas assim, você faz o seguinte, Daniele, você me convida porque Chico me boicota, viu? Para vir presencialmente, o Estúdio Novo está vindo aí. Sim, claro. E aí vai começar a ter umas entrevistas presenciais, aí vai ser uma honra. É só trazer Obrigada, o passaporte. secretário. É só trazer o passaporte da vacina que o senhor vai entrar no Estúdio Novo, secretário. Eu só vou lhe dar uma dica, Abraão. Fica ligado aí que em 10 dias vem novidade, viu, Chico? E a baluarte da novidade é Lara Kertz. Um beijo a todos. Um abraço, secretário.